Paz do Senhor Jesus, meus queridos, passando aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. E a palavra está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 13. Vamos ler apenas o versículo 58. Mateus, capítulo 13, versículo 58, que diz assim: E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Meus queridos, a incredulidade nos impede de vivermos os milagres. É isso mesmo. A nossa incredulidade nos impede de vivermos os milagres de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos crer no Senhor Jesus. Aqui em Mateus capítulo 13, Jesus começa a ensinar várias parábolas. E quando ele conclui ali aquelas parábolas, ele retira-se dali e vai para a sua terra, Nazaré. Jesus, retirando-se dali, indo para Nazaré, começa a ensinar na sinagoga. E o povo ali começa a ver Jesus ensinando, e eles começam a perguntar de onde vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos. Começam a perguntar. E eles vão perguntando: não é este o filho do carpinteiro? Não é sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não está aqui entre nós as suas irmãs? Observa, Jesus estava ali na sua terra, ensinando na sinagoga. Jesus fazia muitos milagres onde Jesus passava. E aqui em Nazaré, na verdade, Jesus ele está sendo rejeitado pelo seu próprio povo, pelos seus conterrâneos ali, pelas pessoas ali da sua terra de Nazaré. Eles não estavam honrando Jesus. Olha só, eles começam a falar: não é esse o filho do carpinteiro? De onde vem esses poderes? E começa a perguntar e a fazer pergunta: não é este o filho do carpinteiro, de José? Não é sua mãe Maria? Não é seus irmãos? Não está aqui? Não são seus irmãos Tiago, Judas, Simão? Não está entre nós as suas irmãs? Eles não valorizam e não honram o Senhor Jesus. E Jesus fala: um profeta não tem honra. Olha só os versículos anteriores, o que eu fiz a leitura. No versículo 56, Jesus falou: não vive entre nós, eles falam, na verdade, não vive entre nós todas as suas irmãs, de onde lhe vem, pois, tudo isto? Eles começam a perguntar. E no versículo 57, e escandalizavam-se nele Jesus. Porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E no versículo 58, que foi o que eu fiz a leitura, não fez muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então eles começam a falar: não é esse o filho do carpinteiro? Não é sua mãe Maria? Não é seus irmãos Tiago, Judas, Simão? Não está aqui entre nós as suas irmãs? Em outras palavras, eles não deram crédito e não honraram a Jesus. E Jesus fala que um profeta não tem honra na sua própria pátria, na sua própria terra, casa. E aqui eles deixam de viver os milagres. Por causa de quê? Por causa da incredulidade. O versículo 58 é bem claro em dizer: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Onde Jesus passava, Jesus fazia milagres. Só que aqui em Nazaré, Jesus não fez milagres ali por causa da incredulidade deles. Lá em Marcos vai dizer, em Marcos capítulo 6, olha o que vai dizer, ó. Não pôde fazer, Marcos 6, capítulo 6, versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias e circunvizinhas a ensinar. Então Jesus ficou ali admirado com a incredulidade do seu povo. E aqui Marcos vai dizer que ele não fez ali nenhum milagre, senão ele impôs as mãos e curou ali, né? Alguns enfermos ali, como diz aqui, ele impondo-lhe as mãos, né? Ele, aqui vai falar, né? Que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Então Nazaré ali era para Jesus ter feito muitos milagres. E quando diz que ele não pôde fazer, não é que ele não tinha poder, Jesus tinha poder e ele tem poder de fazer.
Ele tem poder de fazer o sobrenatural nas nossas vidas, mas ele não fez por conta da incredulidade daquele povo. Enquanto eles foram incrédulos, Jesus foi para Cafarnaum, Jesus foi para Galiléia e Jesus fez muitos milagres sobrenaturais ali. Coisas maravilhosas Jesus fez, mas por causa da incredulidade deles aqui em Nazaré, Jesus não faz milagres ali. Jesus sai dali e vai para a Galiléia, para Cafarnaum, para outros lugares fazer milagres. Porque o tema é esse, a incredulidade nos impede de vivermos os milagres. Muitas vezes Jesus não faz milagres nas nossas vidas por causa da nossa incredulidade. Esse povo aqui era para ter vivido muitos milagres, mas eles não honraram Jesus, não honraram a presença de Jesus, rejeitaram, não deram crédito, começaram a perguntar, a questionar: não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Não está aqui entre nós as suas irmãs, os seus irmãos? Não valorizaram, rejeitaram. E aí Jesus vai dizer, Jesus falou, um profeta não tem honra na sua própria terra, na sua pátria. E é isso mesmo, querido, nós podemos ver quantas vezes as pessoas valorizam mais um pastor de fora, de outro lugar que vem, né? E deixa de valorizar aquele que Deus colocou do seu lado, ali da sua terra. Às vezes até, né, até mais capacitado, mas as pessoas acabam valorizando os de fora e perdem a bênção. Deixa de viver o que Deus tem. Quantas vezes as pessoas valorizam mais um profissional de outros lugares de fora e não valoriza o profissional da terra? Às vezes valoriza mais um médico de outra cidade, de outro estado, de outro país, e não valoriza o médico ali da sua terra, ali do seu lugar, aquele que Deus colocou ali para abençoar ali, né? Aquele que Deus colocou do seu lado ali para te ajudar, para cuidar. E por conta disso, as pessoas acabam perdendo a bênção e deixando de viver o melhor de Deus, porque não honram, não valoriza, rejeita, despreza. E às vezes a sua bênção está perto, mas você não honra, você não valoriza. Jesus estava ali em Nazaré, Jesus poderia ter feito muitos milagres, mas ele sai dali e ele fala, né, que um profeta não tem honra na sua própria terra. E nós sabemos que muitas vezes acontece isso. As pessoas valorizam mais quem é de fora do que da própria terra, da sua própria cidade. Às vezes os próprios familiares honram mais os de fora, desprezam os de casa, desprezam os da sua própria terra. E Deus quer usar aqueles para te abençoar e você acaba perdendo. O pessoal aqui em Nazaré não valorizaram, perderam a bênção. Jesus não fez muitos milagres, ele não fez milagres por causa da incredulidade deles. Então, queridos, receba essa palavra de Deus na tua vida. Vença, deixa essa incredulidade de lado, decida crer em Jesus, tenha fé em Jesus, porque a nossa fé nos faz viver o sobrenatural. Em Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé não tem como agradarmos ao Senhor. A nossa incredulidade nos impede de viver os milagres, nos impede de viver as bênçãos de Deus. Então, creia no Senhor, busque a presença de Jesus neste dia, valorize a presença de Jesus, valorize as pessoas que Deus colocou do teu lado, honre Jesus, adore Ele. Jesus continua fazendo milagres. O mesmo Jesus que fazia milagres no passado é o mesmo que faz hoje. Mas muitas vezes não vivemos os milagres por causa da nossa incredulidade. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Muitas vezes essa é a causa de não vivermos milagres. Eu sei que tem um tempo certo para todas as coisas. Jesus faz o que Ele quer, da maneira dEle, da vontade dEle. Seja feita a vontade dEle. Mas muitas vezes o Senhor quer fazer, mas Ele não faz por causa da nossa incredulidade, porque precisa ter fé. Decida crer em Jesus. Decida ter fé. Fé é uma decisão. É você decidir ter fé, você decidir crer, mesmo que aos teus olhos carnais pareçam impossíveis. É você vencer as impossibilidades pela tua fé. É você decidir, eu tenho fé, eu vou crer contra as impossibilidades. E assim Jesus pode fazer um milagre na tua vida. Ele quer fazer. Hebreus 13:8 fala que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Que Deus abençoe a sua vida e busque a presença do Senhor Jesus com fé. Creia, Jesus quer fazer o sobrenatural na tua vida. Paz do Senhor.
curte, compartilha e se inscreva neste canal. Deus abençoe todos vocês.